Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo aqui no nosso canal Aliança Perpétua. E hoje é o capítulo 3 do profeta Naum. Se você não assistiu os outros dois estudos, aconselho que você comece pelo capítulo 1 e vá acompanhando a sequência dos capítulos. Um profeta de 3 capítulos que tem muita edificação para a nossa vida. E hoje, no capítulo 3, nós estaremos finalizando este livro. Se você não é inscrito no canal, eu gostaria de pedir, por favor, que se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E dando início ao nosso estudo, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Naum capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, a multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, porque vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Irmãos, nós temos alguns textos aqui, por exemplo, ai da cidade sanguinária, levantarei as abas da tua saia e mostrarei as tuas vergonhas. São textos que Deus também usou para a terra de Israel. E por causa de textos assim, tem muitas pessoas que dizem que a grande prostituta do Apocalipse, a grande meretriz, a grande Babilônia, é Israel. Porém, irmãos, se nós isolarmos textos, isolarmos o contexto e não atentarmos para as promessas de Deus para Israel, realmente vamos pensar que Deus ele coloca Israel como sendo a grande Babilônia. Porém, quando nós lemos o contexto, quando nós atentamos para as promessas feitas a Israel, quando nós atentamos para aquilo que o Senhor fala da grande prostituta e qual será o seu fim, nós vemos que não pode ser Israel a grande Babilônia. Porque a grande Babilônia,
quando é destruída, ela jamais será reconstruída. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ninguém jamais habitará nela. Ela vai se tornar uma desolação. Já Israel tem promessas de restauração. E nós podemos ver isso claramente no profeta Zacarias, no capítulo 14, a partir do versículo 16, que ali está mostrando sobre a festa dos tabernáculos, sobre o milênio do reinado de Cristo, e que as nações devem subir a Jerusalém para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos. Como nós nesse estudo mesmo vimos promessas do retorno do Senhor a Sião, em Isaías 52. Então, Israel tem promessas de restauração. E por causa dessas promessas, nós podemos excluir Israel de ser a grande prostituta. Porém, Deus usa essas palavras para Israel também, comparando ela com a prostituta, porque Israel se fez prostituta. Israel, ela agiu como as nações. E até hoje Israel tem agido como as nações. Israel tem agido como prostituta. É só ver quantas abominações acontecem na terra de Israel. Por isso, meus irmãos, é que Deus faz essas comparações. Por isso que ele a chama de prostituta. Porém, não é a grande Babilônia, porque a grande Babilônia será destruída e nunca mais será reconstruída. Porém, Israel tem promessas de restauração, promessas de que o Senhor Jesus, o seu Rei, reinará em Jerusalém. Então, agora nós podemos compreender melhor para quem Deus está falando aqui. Ai da cidade sanguinária, levantarei as abas da tua saia, destruirei os teus exércitos. E o primeiro texto que nós vamos ver está em Apocalipse 17. Diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse mistério ele nos ajuda a começar a entender quem é a Grande Babilônia. Porque fala Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quando nós olhamos esse termo, nós podemos nos lembrar de Babel, a Torre de Babel, onde as abominações da terra se iniciaram e foram se espalhando pelas nações, contaminando povos, contaminando até mesmo igrejas e religiões que se fizeram prostitutas através de idolatrias, de ganância e de várias outras imundícias.
Continuando diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vê, a mulher, que é a grande Babilônia, ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Por isso que Deus, ele diz através do profeta Naum: ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras, porque ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, ou seja, assassinato que ela cometeu perseguindo o povo de Deus. Continuando, em Apocalipse 18, a partir do versículo 20, diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e a arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Viu aquilo que eu estava explicando sobre a diferença da grande Babilônia e de Israel, que também é comparada com a prostituta? Israel tem promessa de restauração, mas a grande Babilônia nunca mais será achada, nunca mais será reedificada. Continuando diz: e voz de arpista e de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Mais uma vez confirmando o porquê ela é chamada de cidade sanguinária e o porquê da sua punição, por causa das suas feitiçarias, das suas prostituições e de todas as abominações que se acharam nela. Continuando, Jeremias 50, versículo 29 em diante diz: convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribui-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, e os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo que te hei de castigar. Então
tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Lembra do texto da multidão de trespassados, mortos sem fim? Tropeça gente sobre os mortos? A destruição completa da grande Babilônia e de seus exércitos. É disso que está falando Jeremias. Então, meus irmãos, Deus ele tem anunciado o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não aconteceram antes que aconteçam, para que quando elas sobrevierem, nós saibamos que a boca do Senhor o disse, e estejamos atentos aos sinais, para que não sejamos pegos de surpresa, sem aviso, despreparados. Então, é por isso que o Senhor tem avisado a igreja, para que ela venha despertar e se preparar, por causa que muitos ficam esperando que seja tudo secreto, o arrebatamento secreto, a aparição do anticristo secreta, tudo secreto. Mas não é assim. Deus tem revelado por meio da sua palavra essas coisas, e no tempo determinado todas elas se cumprirão. Nós temos é que estar atentos à voz de Deus e à sua palavra, vigiando em todo o tempo. Continuando, Isaías 47, versículo 1 a 3 diz: Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma amor e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei homem algum. Lembra? Levantarei as abas dos teus vestidos e mostrarei as tuas vergonhas. Deus sempre fazendo conexão na sua palavra, e tudo conectado à grande Babilônia, a grande meretriz. Continuando, no livro de Naum, no capítulo 3, a partir do versículo 8, diz: És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Put e Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, será embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Jeremias capítulo 29, capítulo 49, a partir do versículo 7.
A respeito de Edom, assim diz o Senhor. Agora Deus está usando a terra de Edom, mas a profecia se remete à grande Babilônia, porque Deus também usa a terra de Edom como esse exemplo. E fica bem fácil de perceber quando lemos o capítulo 34 de Isaías, que fala que a fumaça de Edom sobe pelos séculos dos séculos, assim como a fumaça da grande Babilônia, que sobe pelos séculos dos séculos. Então Deus faz paralelos usando nomes das terras e reinos antigos para nos conectar com as coisas futuras, tudo mostrando através do passado. Então a palavra diz: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhe bastasse? Mas eu despi a Esaú. Esaú e Edom é a mesma figura. Descobri os seus esconderijos. Lembra? Nínive vai querer se esconder do inimigo, mas não vai conseguir. Descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos. E ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. Nínive será embriagada. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Então viram, irmãos, Deus usando a terra de Edom em conexão para mostrar punições para a grande Babilônia. Assim como no profeta Naum, ele está usando a terra de Nínive. Então nós vemos essas conexões e podemos aprender e ter uma visão melhor do seu contexto. Continuando, a partir do versículo 12 do capítulo 3 de Naum. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, as portas
dos teus países estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos, e os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Veja, os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Esse rei da Síria está se referindo ao anticristo. Por isso que o texto vem falando dos seus exércitos e de como eles serão exterminados. E nós podemos ver no livro de Ezequiel, no capítulo 38, na profecia contra Gog e Magog. Vamos ler só alguns versículos para que o vídeo não fique muito longo, mas já será possível compreender. Ezequiel 38:15 diz assim: Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Gog é o personagem, Magog é a terra. Gog é o anticristo, que no livro de Naum está sendo apresentado como o rei da Síria. E viram aqui falando que ele virá com muitos povos com ele, todos montados a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Subirás contra o meu povo como nuvem para cobrir a terra. O que nós vimos lá em Naum? Ainda que te multiplicas como gafanhoto. Então fala da grande multidão que vem junto com o anticristo para a peleja contra o Senhor, para a peleja contra o grande dia do Senhor. A grande multidão que vem
contra o povo de Deus que vem cercar a terra de Israel. Ezequiel 38, 21 e 22 diz: Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, os pastores dormem, ó rei da Síria. Seu povo está disperso pelos montes. E aqui o Senhor destruindo o exército de Gog nos montes de Israel. Então vejam as conexões que o Senhor nos dá, mostrando as coisas que vão acontecer. E ainda aqui em Ezequiel ele diz: nos últimos dias eu farei vir contra a minha terra. Ou seja, Deus já está deixando claro, nos últimos dias é o anticristo que ajunta as nações para vir contra a sua terra. E para finalizar, Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Lembra? Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que te virem baterão palmas sobre ti. É a conexão do rei da Síria, de Nínive, com a besta do Apocalipse. Então, irmãos, nós temos que nos preparar com os ensinamentos que o Senhor nos dá. E porque Ele tem aberto os nossos olhos, mostrado coisas futuras, nos dado mais entendimento e edificação sobre as coisas que devem acontecer. E por isso devemos estar atentos, edificando cada vez mais a nossa vida em Cristo. Então, usem esses estudos com sabedoria e venham edificar em Cristo as suas vidas, se fortalecendo no Senhor e na sua palavra, procurando crescer em graça e conhecimento, para andarmos segundo a vontade de Deus e estarmos prontos, caso o tempo determinado seja no nosso tempo. Então, irmãos, esse é o estudo que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like, compartilhe as mensagens
para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.